La uno fue la que se Já ele leyó. faz a citação da citação número 1, Yo que foi a que foi pregunté, lida. yo le Eu pregunté a ella por qué las manchas perguntei a para ese ela hermano por que as vestido de manchas blanco. Ella nessa irmã respondió, yo he vestida de estado tan branco. ocupada. Ela respondeu, estive Y tão entonces le dije a ocupada. ella, eso es Então eu correcto. disse Ustedes para ela, isso é metodistas tienen correto. tantas Vocês organizaciones y metodistas têm sociedades en tantas su iglesia. organizações e sociedades na Ustedes no sua han tenido igreja. mucho tiempo para el Vocês não Señor. tiveram muito Entonces ella tempo dijo, para o Senhor. Então ela me fue disse, dicho eu que usted respondeu, me sería foi falado que você siendo enviado a seria mí. Tal vez debería enviado para despertar mim. a mi Talvez eu marido. devesse Entonces acordar ella meu esposo, desapareció. meu marido. Então ela Mirando hacia mi desapareceu. izquierda, Olhando para a minha yo esquerda, miré a un pequeño montón de eu olhei um suave pan pequeno cocido. monte de suave pão Allí habían aves cozido. blancas paradas cerca E de aí ellos, tinha aves pero ellas brancas de no pé comían mucho de próximo ellos. Entonces el Señor me dijo, dele, mas ¿los eles não conoces? comiam muito Yo desse dije, no. pão. E Entonces él o dijo, Senhor me disse, ese tu es os tu conheces? E eu tabernáculo, respondi, y não. ellos no Esse é teu comen tabernáculo ya más el e pan de eles vida. já não comem Yo te estoy muito do enviando pão por de este vida. Eu te camino, estou enviando por fuera este de la caminho, séptima edad. fora da sétima era. Entonces yo viajé hacia el Então eu oeste, viajei para o oeste, hacia el oeste, para o oeste. donde es que viene el jinete del caballo De onde é blanco, que vem dice o del cavaleiro do oeste. cavalo branco, diz que Aí é do está sua oeste. quinta manifestação. Aí está na sua quinta manifestação. Yo fui entonces traído ya. Eu fui então trazido a uma planície, uma parte plana, aí está a planície que o irmão William apontava, e diz que com a sua mão ele cobriu toda essa planície inteira, e ele diz que até pode ter ultrapassado a sua mão, ido muito mais além, apontando. Ver o mundo inteiro é de Deus, mas vejam que onde ele iria estar cumprindo essa manifestação dessa terceira etapa, tinha que um homem trazer isso à existência, essa terceira etapa, falando, pedindo a Deus, movendo-se, se mostrando. Lá disseram que tudo que pisar a sola de vossos pés será vosso, a planta de vossos pés. E a gente vai para Caiei, nós vamos para Caiei com ele, depois ele fica no monte, olha para baixo, aí de pé no monte, olha para baixo, aponta para tudo, isso aí. E depois, olha, no primeiro terreninho, aconteceram muitas coisas para obtê-lo. Foi caminhado aí, foi se caminhando aí nos outros. Eu me lembro que no segundo terreno também foi dessa forma. A gente passava por debaixo da cerca de arame, por debaixo dela. Eu bem rapaz, menininho, caminhava aí buscando, pegando goiaba, enquanto os adultos estavam fazendo o que eles tinham que fazer para obter esses terrenos, mas também tinha movimento também dos rapazinhos, todos eram filhos de Deus, menininhos filhos de Deus pisando por todo esse terreno, marcando, pisando o território. E depois o terceiro. Depois, olha, o outro onde estava as oficinas e tudo isso. O quarto e agora o quinto. Já agora onde está a carpa, a tenda. Vejam a volta que se deu, o círculo que foi dado. Foi como um círculo, porque se começou do lado daqui, continuou o segundo para a direita, o terceiro para a direita, o quarto continua para o outro lado e divide. É dividido, vamos falar assim, por uma estrada, a principal estrada, divide, depois dá uma volta e termina nessa aqui onde está a carpa agora, e aqui se une com o outro, porque o outro é separado pelo rio. É uma quadra inteira. Aí está a roda dentro da roda. Aí está a roda. Agora vejam, tinha que um homem falar isso, falá-lo, por inspiração divina, porque foi Deus quem moveu tudo para... E depois ver como é que se vem a materialização de tudo isso, é visto, ou se chega na materialização de tudo isso. Então eu fui trazido para uma planície onde uma plataforma estava construída ou erigida. Aparentemente estava sob uma grande carpa, tabernáculo ou auditório. Vê como tudo isso era lido aí e se falava de todas essas coisas. Uma tenda ou carpa, uma plataforma. Portanto, tem que haver um púlpito, tem que ter um púlpito e tudo isso. E olha só como é que vai ser isso, ou será isso? Ele começou sob carpa, debaixo de tenda, chegou no auditório no segundo, no terceiro. Depois do auditório da tenda branca que foi feito, o tabernáculo, foi que se fez o quartinho de madeira pela primeira vez, assim, pelo lado de fora exposto.
Eu lembro que o irmão William se molhava com os livros porque o vento batia, se metia por baixo e se molhava. E Humberto e Júlio me fazem um escritório falando assim. Faz ele assim. E foi como uma necessidade. Isso, vamos falar assim. Tinha que estar os elementos ou uma situação para algo que se começasse a fazer algo, mas presta atenção que ele nunca usou esse quartinho para entrar pessoas e eles atendê-las aí. Nunca foi usado assim. Só nesse quartinho, sozinho nesse quartinho para falar outras coisas, além daquele ou da pessoa que limpava aí. Mas além dele para ministrar e tudo isso, era eu. Não tinha outra pessoa. Inclusive quando havia pessoas que iriam falar com ele, que se aproximavam por trás, porque ele dizia, olha, busca fulano, fulana, eu vou falar com eles. Sempre me dizia que não passem aqui, eu os atendo lá. Sempre tinha esse respeito e esse cuidado de não colocar ninguém aí dentro. E depois, quando eu falei nesses dias que quando ia já passar para cá, que nós já estávamos já terminando o lugar santíssimo. Eu disse, irmão William, então nós passamos o quartinho até lá. Não, faz um novo. Deixa esse lá e faz um novo para ti. Ou faz um novo. E toda a guiança que ele teve para fazer esse, e ele tampouco ministrou aí, também não ministrou aí. Era para um ministério novo. Mas vejam que então, ali haviam cortinas estendidas ou colocadas por trás da plataforma. O Senhor então me disse que puxasse as cortinas. E eu fico atrás. O irmão William me disse, como é que são as cortinas do tabernáculo de Moisés? E procuramos e lemos, fizemos uma pesquisa, né? E coloca ela assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Irmão William falando. E tudo isso tem um significado muito importante. O Senhor me disse que eu puxasse as cortinas, e quando eu fiz isso, eu vi uma grande montanha de pão de vida. Mas uma pessoa que não tem mente espiritual, qualquer um pode pensar que... Mas como será isso? Será muito alimento de pão ou comida física? Quando ele me dizia, leva-me todos os livros para lá. Aí estava, tem todos os livros, aí estava o pão. Fica com todos os livros aí. Tem esse aqui, tem esse outro aqui. Tudo isso era porque daí iria sair esse alimento espiritual em abundância. Então ele disse, alimenta estes. Quando Deus diz a um profeta que alimente a seus filhos, é pela palavra. Não importa que escutem ele ou não escutem ele, sempre vai ter ou existir pessoas que o vão escutar. Porque se ele diz alimenta-os, pois tem pessoas que vão escutar. Então tem pessoas que vão escutar. E se ele disse ao irmão Branham nessa visão, alimenta-os, é porque Deus iria dizer para o instrumento que o alimentasse, que alimentasse o seu povo. É por isso que quando das coisas que ele me falava aí ou lá, tudo isso tem a ver. Mas não se falam coisas para que as pessoas creiam, por coisas que sejam ditas, ou gravações que ele deixou para que escutem. O que foi que ele disse? Disse isto e aquilo. Aí então vão crer porque serão pessoas manufaturadas, crentes manufaturados que se manufatura
manufaturam a revelação. Isso não pode ser desse jeito. Tem que crê-lo pela fé. E essa fé, essa semente, tinha que estar esperando escutar algo que nunca tinha escutado, ver algo que nunca tinha visto. E isso é o que o escolhido de Deus, ao ver isso aí, nasce essa fé, que é a fé de rapto. Quando ele consegue ver o cumprimento dessa palavra, era isto. Não tinha que ficar escutando ou estar escutando o que ele disse ou aquilo que ele não disse, porque olhem, para que você veja como alguns seguem essas coisas que, vamos dizer, ele disse que fizesse isso. Olhem os batismos. Por que muitos deixaram de batizar? Mas se agora estão dizendo que não creem em mim, por que tu estás orando no nome William? Se tu não crees em mim, por que tu estás usando? Por que tu deixaste de ter Santa Ceia? Se quem falou isso fui eu. Pela direção divina. Vê? Mas a parte quando ele disse alimenta estes escolhidos, isso não vão crer nisso e não creem que isso é assim, que a fé de rapto vem dessa forma e o cumprimento da vinda do Filho do Homem é assim, ou seja, assim. Eles não creem nisso, porque aí então tropeçam com o homem. Vê? Se criaria um monte de pessoas seguidoras de sinais e tudo isso, mas não pela fé ou por fé. É por isso que é um tempo de prova ou provação. Porque essa espada, esse título de propriedade não é entregue para qualquer um, para qualquer pessoa. Não, eu já o tenho, porque ele falou que, como não ouvem e não pesquisam, esquadrinham, não estão escutando a voz de Deus hoje, como é que tudo isso já foi explicado e reexplicado? Pois então sempre ficam atrás. Vê, não tem base, fundamento, não tem revelação do porquê, o motivo dele falar todas essas coisas por todo esse tempo. Isso nós já temos repetido e temos, Deus já nos mostrou isso pelas Escrituras e por tudo. E só os escolhidos aqui, aí eles entenderam, compreenderam tudo isso e continuam em frente para continuarem recebendo toda essa revelação. O que iria acontecer neste tempo, nesse tempo do irmão Branham e tudo isso, era um tempo onde era a sombra, porque vejam uma coisinha mais aqui. Vamos ler mais algo aqui. Essa é a... No tempo de... Eu tenho que ficar do outro lado. Aí, no tempo de... do irmão Branham, quando ele falava ou dizia da... Quando ele falava do tempo onde ele iria sair do trono de intercessão e falava como se fosse acontecer nesse momento, quando também falava que essa é a era da noiva, quando também falava de muitas coisas que estamos na era eterna. Por isso muitos do grupo do irmão Branham ainda estão dizendo que é ele e ficam estancados ou parados aí, mas o que Deus estava fazendo era que ele estava ocultando e estava revelando aquilo que seria essa era, tal como o irmão William, tudo o que ele vinha falando. Qualquer pessoa manufaturada e o manufaturado, diz o irmão William que ele o cataloga como incrédulo. Agora vamos resumir em dois grupos, o manufaturado e o incrédulo, nestes dias. Ou seja, que já essa pessoa vê isso e ela não passa daí. Assim aconteceu com Judas. Ela não passa depois para essa outra fase. Ela fica aí parada. Ele diz, não, ele diz isto e tu os vê como é que eles voltam para tirar extrato, tirando extrato e colocando como refutando, contradizendo o que foi falado, porque a pessoa
escutam eles e vê como eles estão atentos e lê-se tudo isso que eles estão pondo, porque a mensagem é muito mais vindicação, confirmação ainda mais, e aí a pessoa pode ver como é que a pessoa não pode ver isso, e outros que são os escolhidos de Deus veem isso e dizem, olha, isso agora sim, com isso aqui, olha, outros me falaram, olha, me disseram, colocaram um extrato que eles diziam que com esse era, e todos aí os seguidores estão aí, todos os cegos, guias de cegos, amém, amém, é isso mesmo. E eu dizia, mas é exatamente esse extrato é o que eu precisava para ver mais claramente tudo isso. E aí eu dou graças a Deus porque eu posso ver, mas é como é que eles não entendem isso. E isso aí você pode, vamos dizer, aí está desmiuçado isso, quando ele dizia que os entendidos entenderiam e que para uns lhes seria velado ou selado e para outros seria aberto. Como é que será isso? E olhem, tão simples como se mostra aí nessa forma, com extrato e desse jeito, e não entendem algo, mas no entanto os escolhidos entendem, não entendem. Outros dizem, mas eu não vejo, é que eu não, mas está bem clarinho, não é que eu não entendo, vê? A revelação. Aí podem definir o que é uma revelação. E eu creio que é o tempo mais marcado, se tem marcado muito mais do que é e o que significa uma revelação. Está bem marcante isso. Uma revelação é algo que vem do céu, é uma revelação que vem de Deus. Portanto, onde essa revelação vai cair é nessas pessoas que têm essa representação lá. E é duro, é difícil dizer isso, mas é a verdade. É duro, mas é a verdade. Dizer isso. Aquele que não tem a revelação é porque não tem representação lá. Agora vejam aqui, ele diz, e isso é nisso que nós vamos chegar, nisso aqui que nós estamos lendo. Então ele disse, alimenta a estes. E olhem vocês, eu estou fazendo exatamente o que ele me disse que fizesse. O modo exato, a forma exata como ele me disse que fizesse isso. E voltando, virando-me para o redor, em torno, vi pessoas de branco vindo de todas as partes. É a palavra que ele usa aí, de todas as partes, por onde quer, formando uma audiência, uma grande audiência. Por isso o Espírito Santo ontem, aí foi algo extraordinário aí, porque pôs essas palavras tão claramente. Quando ele disse que eu estou vendo a esse grupo de pessoas com vestimentas brancas. Isso é algo tremendo. Quando ele falou isso ontem. Como essa palavra vem a cumprimento, se cumprir e como se cumpre e como se manifesta tudo. Essas palavras, essas letras se manifestam em seres humanos tangíveis, palpáveis nessa pessoa, como indivíduo, com seus olhos olhando, com seus olhos ouvindo, com seu coração crendo. Porque tudo isso vai se desmiuçando, toda essa palavra é assim é tudo. E torna-se ou é uma palavra multiplicada no cumprimento dessa palavra em todos esses que estão aí. Porque agora a questão não era buscar, senão que agora era tirar e confirmar o que estão. É porque ele vem para recolher esse trigo no alfolhe, no celeiro. E quando ele está fazendo essa separação, é que está fazendo esse recolhimento, mas já é daqueles que estão aí. É um labor, um trabalho interno.
uma separação. Um anjo traz a separação, a segregação entre o correto e o errado. E diz que quem unicamente faz isso é o anjo do Senhor. Vê o anjo do Senhor em Paulo, reuniu. Buscou os escolhidos dessa era. E teve uma porção dessa reunião, a qual representa a reunião dessa parte onde José estava reunindo, juntando alimento. Cada um representa isso. Mas veja que depois, Paulo, Irineu, Colombo, Lutero, Wesley, ou seja, todos esses mensageiros lá, o irmão Branham, todos eles recolheram até essa era, mas faltava o lugar santíssimo, que é o lugar onde se estava construindo, não podia sair do trono de intercessão, já era tempo para realizar sua obra de reclamação, mas espera um pouquinho. Tinham uns que ainda pertenciam ao lugar santíssimo, não se pode sair daí. João olhava, mas o que é que está acontecendo? Se não há quem tome, que possa tomar o livro e faça a obra de reclamação de tudo isso, das eras, tudo que ele já redimiu, vai se perder tudo? Tudo vai se perder, mas era que ele estava fazendo intercessão por esses escolhidos que iriam pertencer ao lugar santíssimo, mas tinham que entrar pela porta da graça. Era o último grupo e tinham que entrar através desse sacrifício, por esse sacrifício. Mas presta atenção que a parte dos hebreus, aí tem uma parte aí porque eles entram na dispensação do reino. E isso já é uma outra linha ou direção que estivemos falando. Como a forma que eles vão entrar e como o evangelho é regressado, volta novamente para os hebreus. Esse ministério já sabe como fazer isso, como fazê-lo, mas presta atenção que depois que já os recolheu, aí ele recolheu todo tipo de peixe. Então, o lugar santíssimo já está preparado, mas vejam, esse aqui é o outro ângulo, porque está o ângulo da parábola, quando eles estavam no aceio. O que é que tu fazes aqui? Diz que o joio se sentará junto com o trigo. E o que é que tu fazes aqui? Onde é que está a tua vestimenta, teu vestido? Ou seja, que para poder olhar, todas essas pessoas que vêm com vestimentas brancas para escutar esse alimento, esse pão de vida, pois ele quando olhava, então, espera um pouquinho, esse aqui não vai, esse aqui não vai, e eles mesmos vão embora, porque é a palavra que faz esse labor, esse trabalho. E continua tirando para fora, a palavra continua tirando para fora, pondo para fora, e esse é um ângulo da palavra, dessa parábola da ceia, esse é um ângulo, mas o outro, eles estão... Todo esse grupo estão, mas espera um pouquinho, o lugar santíssimo já está pronto e agora vamos entrar. E quando o grupo vai, para esmiuçá-lo ainda mais, e tem alguém aí fazendo o chamado para se entrar a esse lugar. E vão entrar. E chega glória a Deus, isto era. E bem, começa a olhar esses dois querubins, começa a olhar o propiciatório. E regozija-se. Se vê escrito, porque João se viu, ele viu-se. Por isso que ele se regozijou. Diz que João deveria ter visto seu livro aí. E outro entra, e aqui está, aqui estou eu. Porque Deus vai abrindo o entendimento desse escolhido, mas lá dentro não pode abrir lá fora, é lá dentro. E tem que entrar por essa porta. Tem que entrar por aí. E vem um outro adiante, passa em frente. Escutou esse chamado. Glória a Deus. Estou vendo a glória de Deus aqui. Vem outro. Espera um pouquinho.
Vai um pouquinho para o lado para ver se eu posso olhar para este. Não, tu tens que passar pela porta. Não, é que não. Vai para o lado, eu quero olhar. Não tem outra forma para olhar. Olha, eu creio no irmão Branham, eu creio no irmão William. Deixa eu passar. Não. Tu tens que passar por esta porta aqui. Mas é que esse aí não enquadra. Não pode ser ele, é impossível. Não está enquadrado. Que seja para entrar para esse lugar tão importante, tenha que entrar por essa pessoa, que eu tenho que crer nele? Não posso. E assim acontecia com os fariseus e saduceus. Diziam que criam no Messias que iria vir, e quando veio, a eles, vejam, não creram nele, por causa da forma e a maneira em que Deus cumpriu essa promessa que os profetas falaram. Não lhes valeu de nada, não lhes serviu de nada ter os livros do profeta Isaías, do profeta Moisés, de nada, não lhes serviu de coisa alguma para nada. Depois, logo, não, eu fico aqui esperando para que mudem o porteiro, troquem o porteiro, com certeza vai ter em algum momento em que tem que trocar de turno, fazer uma substituição, porque assim como os mensageiros foram trocados, teve mudança, certamente esse que está aí, e certamente ele mesmo pôs aí, ele vai sair novamente, outra vez vai vir o irmão William, ou do grupo do irmão Branham, sempre tem falado que ele vai voltar, os do grupo do irmão Branham, e o que ele responde é, lembrem-se que sempre é a palavra, pois eu... Aí tem-se o livre-arbítrio, a livre escolha, pois fica em uma esquinazinha aí e fica de lá, te afasta, fica de lado, tem uma fila que às vezes vai entrando, a pessoa não tem o boleto, e olha, dá um tempinho aí, porque a pessoa já tem uma conversa lá dentro, deixa eles entrar, já tem o seu compromisso, deixa que passe, e outro vem com a mesma coisa, com a passagem, que é o boleto, não, que eu não posso entrar por aí vão fazendo o seu grupinho e começam a cochichar, olha, quem esse pensa que é, se eu tenho muito mais experiência que todos esses que estão entrando, a mim eles devem me deixar passar por tudo que eu fiz e tudo que eu fiz, mas vamos esperar que venha fulano para cá, para que tu vejas como ele vai consertar tudo isso. E continuem fazendo esse bochicho e vai crescendo, porque esse foi o grupo que foi crescendo junto com Judas quando foi entregá-lo, uma multidão diz que foi com paus e com tudo isso para aprender a Jesus. E ele disse, é por isso que eu estava no meio de vocês no templo, no meio de vocês, agora vocês vêm com esse show, com essa revolução, com essa algazarra, crescendo esse ódio entre esse grupo, e de um se transformou em um monte de pessoas. Porque o veneno que eles continuaram regando, espalhando, e ver isso tem a ver com o que neste tempo final também estará acontecendo no tocante às denominações desse Concílio Mundial de Igrejas que vai se unir com a besta, porque tem um grupo que saem aí, um grupo que obterão vida eterna, mas eles têm que passar pela grande tribulação e dar suas vidas. Mas tem um grupo grande que vai se unir com a imagem da besta, com o selo da besta, e vão atacar a obra de Deus. Mas para chegar até isso, a mecha, o estupim de tudo isso vai ser os Judas de dentro. Esse grupinho pequeno que saiu, representado em um, lá, esse grupinho é que vai vender a palavra feita carne, porque a palavra não se pode vender se não está feita carne, ou se não estiver feita carne. E veja que fala, não, que este é que vai entregar a palavra. Como é que ele mesmo vai se entregar? Ele próprio vai se entregar. São vocês que vão entregar a palavra com suas atos e ações, e por aquilo que se estará falando que vai produzir, e diz que vai lhe custar a vida dele falar contra a besta. Vai lhe custar a vida. E aí dá a imagem de tudo isso, mas tem que haver alguém, um grupo que mova isso, que mexa nisso. E são ungidos para isso.
Porque seu pai, como é um homicida desde o início, mesmo que eles não façam isso, com entregá-lo, já é culpado, tanto aquele que manda como aquele que faz. Agora vejam vocês que esse grupo, ao ir crescendo, esse grupo já se torna uma multidão grandíssima, enorme, pois primeiro era 11 e 1, depois era 11 contra toda essa multidão. Bom, contando com Jesus, aí pois continuariam 12, com Jesus 12. Continuaria sendo 12 com Jesus. E vejam vocês algo aí também que já aí, bom, quando vieram, vejam, então esse grupo era maior do que o grupo que antes era maior do que o grupo de Judas. Agora se torna um grupo pequeno contra um grupo grande. Vê que como é a forma, os diferentes ângulos que são vistos. Mas agora, ao estar esse lugar santíssimo preparado e pronto, quando Deus então começa a obrar, trabalhar no meio do povo, desde o lugar santíssimo, e começa a entrar, as pessoas começam a entrar aí, porque quando ele olha e vê, nos vê com vestimentas brancas, porque já aí dentro não vai furar, nenhum vai furar a fila, nem pela janela vai poder entrar. E o irmão Branham, agora lembre-se que tem um tempo para essa porta estar ou ficar aberta, porque esse novo propiciatório, o qual, quando Deus está se manifestando, é um assento de juízo, mas porquanto entraram pela porta, que tinham de entrar por ela, e ele já não está como sumo sacerdote fazendo intercessão, eles então recebem a misericórdia de Deus pela última vez, enquanto se está dando a conhecer essa fé de rápido. E eles estão recebendo essa revelação sem entrar por esse propiciatório, por essa porta, estão expostos a Deus. E quando ele olha, então os vê com pecados, e os juízos divinos cairão sobre eles. Agora, quando o irmão Branham diz, se eu pudesse, e vamos ver se, um momentinho, se é neste livro de citações. Olhem na página 71 do livro de citações, parágrafos 614. Eu tenho esperado, isso foi em 62. Eu tenho esperado 34. Eu tenho esperado, eu tenho desejado profundamente, esteve sob expectativa e tenho crido que o grande apareceria algum dia. Ou talvez o grande profeta que eu tenho mencionado virá, o Eliseu. Eu sempre tenho crido e pensado que talvez eu vivesse para ver o dia em que eu pudesse mudar, trocar, quando eu visse aquela pessoa se levantar no cenário, em cena. Está falando em 62. O irmão William tinha 22 anos. De quem o irmão Branham está falando aí? Está dizendo isto. Quando eu ver aquela pessoa se levantar no cenário, então eu poderia pegar minha pequena igreja e dizer, irmão, este aqui é o homem que estivemos esperando. Este homem. Ele é aquele homem. Eu tenho esperado por isso. E se na verdade isso aconteceu, então estou esperando para dizer desde aqui de cima, irmãos, este é aquele, vindo até aqui, vindo daqui. E eu quero ver que a igreja permaneça assim. Quando ele lhe diz ou fala para ela, diz para a igreja, eu tenho esperado, desejado profundamente ver, falando do Eliseu,
está falando do cumprimento desse sétimo selo, o qual, quando ele disse que eu não morrerei de velho de velhice sem que ele esteja aqui. Mas, se a pessoa pensar um pouquinho, e aí nós entramos na parte que tem que ter percepção profética, tem que ser pela revelação, por revelação. Ele está falando que, todavia, nesse tempo, não estava manifestado esse véu de carne. Porque se estivesse manifestado, ou se estivesse nesse tempo, ele então não teria que falar essas palavras ou falar assim, desse jeito, porque assim como no livro dos selos, ele diz que será tão humilde que uma pessoa pensaria que uma coisa tão extraordinária seria revelada lá no Vaticano, mas pelo contrário, vem como o nascimento de João e de Jesus lá no estábulo, ou seja, que com a identificação disso que ele está falando aí nos selos, pois tinha que ter um nascimento. Portanto, no tempo que ele está dizendo ou falando que eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui, pois todavia nesse tempo esse véu de carne não tinha nascido, e que se Deus estendesse o tempo dele, alargasse o seu tempo, iria estar numa era que não era uma era de velho. Porque Davi diz nos Salmos que até 70 anos é uma idade normal. E o irmão Branham, em 74, teria 65 anos. Em 74. E um homem de 65 anos ainda está forte. Ainda é vigoroso. Aqueles que se têm cuidado ou se cuidam. Ou seja, eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui, a não ser que eu seja tirado ou morto de alguma forma, ou morto em um acidente aos 56 anos. Mas vejam que seria algo tão secreto que Deus então o leva antes, porque o desejo dele era dizer para a igreja, este é o homem, e iria apresentá-lo para a sua igreja aqui, a um bebê quando nascesse. Porque vejam, isso ontem, creio que foi o irmão William ontem, ou em outras mensagens, sempre ele dizia, quando vocês escutem que ele diz, quantos teria, Miguel? Veja, está te dando uma revelação tão grande, porque quando ele falava isso, ele sabia que não iria chegar na idade de velho, de velhice, sem que aparecesse essa manifestação, ou seja, que tinha que aparecer nesse tempo de uma era, o irmão Branham falando de uma idade, o irmão Branham estando com uma idade, vamos dizer assim, normal, de uma pessoa adulta, 65 anos, vê? Eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Vamos ver se a gente encontra, é a 10:57, eu creio que é. Aqui mesmo está. Vamos ver se nós encontramos essa citação. Talvez eu esteja construindo uma plataforma para que 10:58, para que alguém mais suba nela. Talvez eu seja levado antes desse tempo. Mas eu creio que estamos tão próximos que não morreria de idade avançada ou de velhice. Estamos tão próximos que não morreria de idade avançada. Ou seja, que quando tu vens ver, ele estava bem pertinho. Já está falando em 63. Aquilo que nós falamos foi em 62 que nós falamos. Estamos tão próximos, se o que faltavam eram uns 11 anos. Veio um ciclo de 11 anos e alcançava a promessa de poder vê-lo. Mas qualquer um poderá dizer, mas aí estava o irmão William, era nele que se cumpriu e nele é o cumprimento de tudo, e nele é nele. Olha, se tivesse sido nele o cumprimento daquilo que Deus está realizando, fazendo hoje, o irmão Branham pegava a sua igreja e dizia, este é ele aqui. Porque isso foi o que aconteceu com João Batista. E como precursor, ele tinha que fazer exatamente aquilo que João Batista fez, porque iria ser paralelo em tudo.
em tudo ia ser paralelo, ou seja, aqui, assim como João Batista diz, aquele que vocês vejam o Espírito Santo voar em forma de pombinha sobre ele, esse é ele. Mas se ele já tinha falado, já tinha profetizado, Deus já tinha trazido ele nessa visão, ou levado ele nessa visão, e mesmo que ele mesmo não tenha feito, mas essa visão ele a trouxe desde 56, esteve falando dela, esteve dizendo, falando, e esteve vindicando, esteve dizendo para o povo que viu a coluna de fogo descer sobre um quartinho de madeira, e que aí havia um ministério aí, mas ele deixou isso calado, selado. Mas ele o disse. Deixou caladinho, não o disse, deixou caladinho. Então, porque então o inimigo de Deus ia tentar se adiantar, se adiantar e atrapalhar a obra de Deus, estorvar ou fazer imitações para desviar. Agora vejam que quando ele diz talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão perto que não morreria de idade avançada. E sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Olhem, tantas vezes que se leu isso, ele não tinha que dizer, eu não morrerei de velho sem que ele esteja aqui, porque se ele estivesse aí, ele teria falado, bom, não vou morrer de velho porque ele já está. Teria falado assim, agora já está. Ele está falando de alguém que iria aparecer, mas como os profetas, quando eles falam de uma forma presente, porque é Espírito, sempre eterno. O Espírito de Deus é sempre eterno e é o Espírito de Deus que está nos profetas. Portanto, sempre fala em tempo presente. E tudo o que falem e revelam para o povo, ou escutam, aqueles que não têm revelação não podem entender quando escutam o que não está falando. Nesse momento ou nessas ocasiões, não está falando dele, tal como aconteceu com Isaías. Está falando dele ou está falando de outro? Ele estava falando de outro, mas quando tu vens ver e olha que ele está falando de uma certa forma, olha, com certeza ele está falando de Isaías. Não, esse é Isaías. Vê, apareceu Jesus fazendo isso. Não, Isaías disse mas já isso aconteceu faz tantos anos, ele vai ressuscitar. E aí tem uma pessoa que não recebeu essa palavra por revelação. E assim aconteceu com o irmão Branham quando ele falava, muitos dos seguidores da mensagem, pois, ora, esperam que ele regresse, volte. Eu disse que voltarei, ou ele disse que voltarei. E esses mesmos que julgavam essas pessoas, agora vejam o grupo que muitos o assinalavam, apontavam para eles, estão fazendo a mesma coisa. Não, quando voltar o irmão William, vê, sempre a história se repete ou é repetida. Mas isto é muito importante, como Deus esteve abrindo tudo isso, pois quando ele continua dizendo aí, e sendo de 54 anos, eu não morrerei de velhice até que ele esteja aqui. Vem, a não ser que eu seja atirado, assassinado, alguma outra coisa, de algum modo morto. Morreu de um acidente de trânsito, vê? A idade avançada apenas não me matará até que ele venha. A idade avançada não me matará, ou seja, ele chegar a 80, 90, comodamente. A vida do irmão Branham foi uma vida limpa. Deus podia mantê-lo bom, podia também mantê-lo vivo, mas humanamente ele era uma pessoa limpa e viveu uma vida sã, que lhe dá e lhe diz que não iria matar, a idade não iria matar sem que ele estivesse aqui. Vê, nós fazemos essa conta e corrobora isso desde 65, que morreu com 56 anos, até os 74. Quantos anos ele teria? 65 a 74? Pois falamos de memória, nós não verificamos. 65 anos, vê? E com 65 anos, é uma pessoa ainda forte.
Ou seja, que ele cumpriu o que ele tinha falado de que ele não iria morrer de velhice sem que ele estivesse aqui. Por isso, cada vez que você vê que o irmão William diz quantos anos teria, Miguel, quantos anos teria o irmão Branham, ele estava dizendo, estava falando, ou seja, que ele, quando ele cumpriu 70, e o irmão William dizia, quantos teriam em 70, quantos teriam em 75? 75 anos. Ou seja, era uma idade ainda forte, sem que ele esteja aqui. E vejam como Deus então cumpre essa promessa em uma forma tal como foi no tempo de João de Jesus. Corrigimos aí porque citamos de memória. E tudo que Deus está fazendo neste tempo final, vimos, esteve se movendo, que ao ser o tempo para o rapto, e ser o tempo de ir à ceia das bodas do Cordeiro, então é o tempo de preparação, onde essa palavra que foi a que teve Enoque, teriam os escolhidos de Deus neste tempo final para assim poder ser levados para a ceia das bodas do Cordeiro. Bom, hoje tem vento aqui e paramos aqui neste lugar aí conversando algumas coisinhas, mas está amarrado isso aqui? Está com arame. Está fazendo muito vento, mas falamos umas coisinhas aí e ficaram gravadas para então compartilhar com todos. Depois podemos continuar falando de tudo isto que foi nestes dias. São coisas importantes, as quais pertencem a nós, são concernentes a nós, concernem e é essa preparação, porque Deus quer que seus filhos estejam prontos, que estejam preparados, porque o que eles vão receber não é qualquer coisa. O que vão receber é o poder de Deus, é a palavra sendo falada por lábios humanos, filhos de Deus, neste planeta Terra. Não será um Adão, serão muitos Adãos, não será um Jesus, serão muitos Jesuses, ou seja, serão muitos ungidos. E esse poder não é dado para qualquer um, é dado para aqueles que vêm de Deus, que saíram de Deus, que têm representação lá, e que sabem usar e saberão usar esse poder. Não será como aqueles que logo em seguida dizem ou falam, vamos descer fogo do céu e matar-os todos, Senhor, deixa-os. Deixa para que tu vejas como tu queimaste todo mundo aí. Ou isso não é assim. Ou tirar a espada e cortar a orelha. Tampouco. Não é assim. Dê um pouco de poder a algumas dessas pessoas para ver se não teriam feito um grande dano ou uma obra de Deus. Vê? Deus sabe fazer as coisas. E Deus sabe como tirar pessoas. Como falamos ontem. Se tem que tirar pessoas, as tira. Se tem que dar juízo para uma pessoa, para uma nação, não há limitações no que Deus faz através do seu instrumento. O que ele tiver que fazer, ele faz. E vê que é a mesma palavra, a própria palavra. Não se dão conta que é a mesma palavra. Aqui então produz nos escolhidos que se agarrem mais e nos manufaturados que já sabemos que são incrédulos, vão-se embora. Isso. Tem que ser assim, é um programa que não podemos trocá-lo, mudá-lo. Deus já o desenhou ou projetou dessa forma. Tem uns que vão ser crentes, tem uns que vão ser incrédulos. Os manufaturados, pois sabemos que são os incrédulos, mas é que esses ficam até no final. Essa gotinha aí que continua, fica batendo. Esses somos, como ele dizia, do grupo, os grupos independentes ou que são os piores. Porque agora, preste atenção, as denominações estão tranquilas. Elas já estão vendo algo. Mas os mais, vamos dizer os piores, como diz o irmão Branham, porque foi ele quem disse isso. E como é o mesmo, o Espírito Santo, pois ele também o repete neste tempo também. São os piores, esses.
E são os que aí foram faladas várias coisas hoje, mas vamos deixar isso aí. Já depois poderemos continuar abundando em tudo isso. O importante é que nós, e conscientes de onde nós estamos dentro, porque não é que vamos entrar, senão é que já estamos dentro. E alguns dizem, não, nós também estamos dentro da pedra angular na dispensação do reino. Bom? Me fala, me mostra. Se estás crendo nesse que está dentro, naquilo que está dentro do lugar santíssimo. Já com isso nada mais. Porque tudo o que o nosso irmão William falou, que é o que seria, o que aconteceria mais adiante nessa era. Por quê? Porque todavia se estava na dispensação da graça, todavia se fazia batismo, se fazia santa ceia, e na dispensação do reino não tem batismo e não tem santa ceia, como podem entender. Tem um ditado por aí que é um pouquinho mais forte que isso, mas não porque não me ouvem porque não são de minhas ovelhas, porque diz que minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Assim que não são das ovelhas, sempre há um pretexto para não crer. Mas bom, isso já sabemos que isso é assim e já Deus neste tempo já está fazendo essa separação, porque todavia está na porta, ainda está na porta, continua sendo a porta, está aberta. Mas algum dia essa porta se fechará, porque diz que virão depois batendo nela. Senhor, Senhor, abre-nos. Mas não estava aberta a porta? Vê que tem um tempo onde essas palavras que ele disse desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Vai ter muita tristeza, mas muita tristeza entre muitas pessoas que no final, vão ver e vão dizer, mas por que eu não vi antes? O que foi que eu fiz? A mesma coisa que aconteceu com Judas. Quis voltar para refazer o que ele fez, mas já depois não se teve chance. Enquanto isso, aparentemente, tudo estava bem, ou está bem. Tem muitas coisas que eu não tenho falado daquilo que ele me dizia, porque nós falamos isso do grupo, alimenta a estes, mas também me falou dos outros. E quando eu digo que vai ter muita tristeza, é que vai ter muita tristeza. Poderão continuar brincando, pulando e falando e blasfemando e fazendo até... Me mostraram faz pouco e eu disse, não se preocupe, uma pessoa estava aflita em um país, me mandou uma foto que me colocaram como um palhaço na frente e mais outras coisas. E eu disse, não te preocupes, eles estão fazendo um trabalho, um labor. Como é que vai vir a zombaria se não tem quem imponha elas ou faça elas? Vê que tudo isso, e a pessoa ficou tranquila porque quase que ele pegava a pessoa e batia nela. Não, também não é assim, não. Deixa isso, porque eles têm que fazer trabalho, ou tu queres fazer isso. Não, vê como tudo se cumpre, deixa-os e continuem fazendo isso. Isso não é nada para o que vai vir, mas todos eles já vão se pondo, se colocando e estão afirmando, confirmando a sua sentença. Nenhum deles, e aqueles que aplaudem isso, aqueles que colocaram isso, nenhum desses que falaram isso, ou tenham colocado essa foto, ou tenha comentado essa foto contra do programa divino e deste servidor, nenhum vai ser transformado, nenhum. E nem tampouco vão obter vida eterna, nenhum deles. E isso não é eu quem digo isso. Quem diz isso é o Espírito Santo. Não há, nem haverá, nem existirá misericórdia para nenhuma dessas pessoas, porque blasfemaram e falaram contra o Espírito Santo. Como o irmão Miguel falou ontem, olha, de mim podem falar um monte de coisas. Eu não tenho problema com isso, continuem falando. A porta bateram na cara, não foi do irmão Branham. A sua esposa bateu a porta, foi ao Espírito Santo. Aquele homem, quando tentaram enganar o irmão Branham,
uma armadilha, isso? Vejam, veio a ele, contra ele, isso que estava escrito aí veio contra ele, ou seja, a sentença, ele mesmo tinha colocado a sua sentença, ou seja, todos aqueles que põem todas essas coisas, isso mesmo vai contra elas mesmas, de volta. Eu tenho vindo buscar escolhidos filhos de Deus, eu não vim buscar incrédulos, portanto eles não me interessam, nenhum deles me interessa. Assim são todos aqueles que desejam e amam a obra de Deus e estão se preparando através daquilo que já foi precursado, que já foi mostrado em visão, onde se viu a coluna de fogo aí e tinha um grupo de escolhidos de Deus vestidos com vestimentas brancas com suas teofanias recebendo essa palavra e se preparando para o rapto. Para esses é que eu tenho vindo, porque Deus sempre vem buscar os seus filhos. E mais ninguém. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e nos ajude neste tempo a estar firmes, porque cada vez vai se pôr ou se pondo mais e mais difícil, e é onde também nossa fé vai ser provada. Não pensem que tudo vai ser cor-de-rosa, senão que vai haver tempos muito difíceis, mas aí aqui vamos tirar o nosso... Como é? Vamos mostrar a nossa raça, que somos de pura cepa, somos de puro sangue. Vamos provar para Deus que, na verdade, estamos prontos. Ou seja, os escolhidos de Deus poderão dizer: Senhor, estou pronto para que me adotes. E o tutor poderá dizer: Senhor, como lemos aí nesse livro, passaram por isso, pararam por isso aqui, passaram por outro, passaram por outras. Esse rapaz já está pronto, adota-o. Dá-lhe o poder para que seja um desses vasos que tu preenchas e estremeças esse mundo, abale esse mundo. Faz com esse, faz com aquele, faz com aquele, faz com aquele. Lembre-se que ele tem o livro, ele sabe quem estão escritos aí. Portanto, ele é quem vai dizer: bom, fala-me. Quem já estão preparados? Quais já estão prontos, preparados? É como tu estás cortando um pedacinho de carne, vão se cozendo os primeiros cantinhos primeiro, tu vais comendo um antes, esse aqui falta um pouquinho, espera um pouquinho. Coloca ele mais no fogo, a carne. Mas isso não quer dizer que isso não está bom. Sim, está bom também, tal como o primeiro, está bom. E tu comes o outro cantinho, esse sim, está bem cozido. Até que a carne está inteira, cozida. E você pega ela e come. Toda estava muito, muito gostosa, mas uns estavam sendo primeiros cozidos, outros cozidos depois. E assim é com vocês, filhos e filhas de Deus. E que Deus os tenha preparados, já prontos, porque desejamos fazer essa obra que falta rapidamente, a obra que faltar, bem rápido fazê-la. Olhem, 50 anos passam assim. Já este ano, entra-se conforme ao calendário gregoriano, entra-se no 50. Neste ano. No tempo de Josué entrou. A terra prometida com 5 anos entrou-se no tempo de Josué. Depois que Moisés partiu. Mas vejam que houve 2 anos antes muito importantes nesse entrelaçamento antes de Moisés partir, ir-se. E os 7 anos, nos quais o irmão Branham, depois que lhe tocava, lhe cabia entrar novamente ou de novo a esse ciclo de dor que dava no estômago dele, era a cada 7 anos essa dor. Aí não aconteceu isso com ele. Mas disse: mas o que foi que aconteceu? E aí Deus lhe mostrou. E aí Deus: agora que tu me levas, tu vais me curar? E aí mostra algo aí, tanto em ciclos, é um ciclo no qual, dentro desse ciclo, eu peço a Deus que seja o cumprimento da ceia das bodas do Cordeiro, e que tudo seja em um intervalo, lapso de tempo, onde
já nos passemos, não passemos mais tempo, senão que seja aí, e tudo está escrito, tudo está aí. E ele me dizia, olha, aqui vai ser isto, aqui vai fazer outro, mas vai te faltar algo. Porque quando é que começa a grande tribulação, esse ciclo? Mas tem algo muito importante que é esse tempo de brecha que sempre há ou existe quando se entra em uma nova fase do programa divino, que não podemos despistá-la, descuidar essa parte, não atender a isso, na qual sempre Deus obra em entrelaçamento. Porque lembre-se que depois da grande tribulação, da ceia das bodas do Cordeiro, então entra-se nessa etapa do glorioso reino milenial, onde tem um trabalho aí também que se fará nesse começo, nesse início. Assim que este ano nós esperamos grandes eventos ou acontecimentos proféticos e marca no programa divino. Marca um tempo muito chave, muito importante. Assim que esperamos que Deus nos continue guiando, nos continue levando e continue aumentando a fé dos seus escolhidos, continue aumentando a fé para que, quando se for aproximando mais e mais esse aperto, eles sejam instrumentos de Deus a favor da obra de Deus e do ministério, porque vai se necessitar, vai ser preciso de muita ajuda, vai ser preciso muita ajuda e de pessoas prudentes, entendidas. Assim que meu desejo é que muitas pessoas dos escolhidos estejam preparadas a tempo. Lembre-se que levamos muito tempo, ou seja, já levamos ou temos, se tirarmos a era de criança, de meninice, os adultos já se levam mais, pondo assim um exemplo. A época de meninice, de adulto, vamos dizer 30 anos. 30 anos, vamos falar assim. Deus nos ajudando em nossa vida, no nosso dia a dia de vida, diário viver. Não podemos pretender que da noite para amanhã tu digas a Deus, Senhor, me dá a transformação, já quero ir embora. Precisa-se de um tempo de provação. Porque sempre um filho de Deus tem que ser provado. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se teu temperamento mudou. Como é que vai o teu temperamento? Vamos colocar assim um pouquinho mais de... E já reagiu. Olha, ainda faltam uns ajustes para ti. Já reagiu. Aí não estás prontos ainda. E assim que tu querias receber o poder de Deus, assim desse jeito, vê aqui. Aí está a carninha ainda aí com um pouquinho de sangue. Falta um pouco mais de ser cozido. Vou colocar isso aqui muito mais no fogo. Esse ainda falta mais um pouquinho de fogo, né? Falta um pouquinho. Nós falamos desse jeito para que se entenda mais claramente, seja entendível. E que eu faço isso, faço aquilo outro. Não, ainda está faltando para ti. Te falta. Não podemos ser hipócritas com Deus. Deus está nos ajudando e ajudando e ajudando. Mas não venhas dizer, já eu mudei, no outro dia já estás fazendo pior do que tu fazias antes. Dia após dia, Deus vai nos ajudando desde o nosso caráter, nosso pensamento, nosso falar, nossa forma, nosso jeito. Quando você diga que jamais o tem feito, jamais o fez, ou que vai agindo de uma certa forma, atuando de uma certa forma, que algo diz para ti que não faças isso, ou que se tu ficava gritando, falou e diz, olha só, já baixei os decibéis sem perceber. Vê, a pessoa vai mudando, Deus vai mudando. Verdadeiramente eu tenho mudado, eu já não grito tanto. E podem gritar com a pessoa,
esse aqui está um pouquinho louco, eu estou aqui do meu lado e tu fica gritando, fala baixo. Em outro momento, ao melhor, ele gritava, pondo um exemplo. Aí está acontecendo uma mudança, ou seja, aqui, aí sim pode dizer, ó Deus, Deus está me ajudando, estou mudando, vou melhorando. E antes tinha uma pessoa me estava falando, olha irmão, antes eu estou como, não tenho conseguido sair do cigarro, eu fumo, não tenho conseguido deixar o cigarro, fumo. Mas agora em vez de uma caixa diária, eu só 5. Isso foi como em agosto do ano passado. Depois em novembro me falou de 5. E nestes dias me falou, olha, 1. Vê? Deus vai continuar te ajudando. E outro pôs o melhor no outro dia, o deixou. Glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus. E continua, segue. E o outro que tenha também o seu problema, a sua situação ou condição, um outro. É por isso que Deus tem sido paciente, porque se Deus chega ou chegar a enviar o juízo divino, amém, Senhor. No tempo onde estava para cair o juízo divino, o que da gente, o que de nós? Mas por amor aos escolhidos, veja, Deus tem tido misericórdia e tem diferido, postergado, diferirei a minha ira. Por amor, atrasarei ela, por amor ao meu nome. Amém, Senhor. Lembre-se que o nome está no anjo, e o anjo está no seu instrumento. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde, e em frente se preparando neste tempo final para continuar vendo e contemplando o lugar santíssimo, desfrutando do que existe aí, para que quando nos caiba operar, trabalhar a todos os escolhidos, operar esse poder desde o lugar santíssimo. Aí, então a humanidade sim vai saber quem eram os filhos de Deus neste tempo final, que estariam no meio da raça humana, operando, obrando essas maravilhas. E ele diz, enche uns quantos vasos e sacude este mundo. E eu disse uma vez deixar de pernas para o ar, mas quando se fala assim, sacode este mundo, lembre-se que terão controle sobre a natureza e tudo o que falem ou falarem, terremoto aqui, vulcões acolá e todas essas coisas, meteoritos caindo, meteoros, granizo, granizo que são, o que pesam, são talentos, 100 libras. Tudo isso já será mais dentro da grande tribulação, mas antes, já tu vês uma bola de neve que cai e quebra os vidros do carro. Como será uma de 50 libras? Não tem que chegar nem em 100. Pega um saco de cimento que pesa 50 libras e pesa de 25 libras apenas, joga no vidro e quebra o formato de uma pedra, ou seja, quebra o que cai em cima da cabeça de alguém. Isso será terrível, assim que a humanidade merece o castigo divino. Diz o irmão Branham nas eras de castiga este mundo maldito, algo assim que fala o irmão Branham, porque já Apocalipse 11:15, onde diz que os reinos deste mundo vão ser o reino de nosso Deus e do seu Cristo. Apocalipse 17 ou 19, todos esses capítulos falam de tudo isso. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde. Já vamos até aqui, chegar essa conversa até aqui, essa conversa assim com vento e com barulho, mas desejava falar essas coisinhas para que ficassem aí, para compartilhá-las com os irmãos. E falamos algo do lugar santíssimo, contemplando as obras do Deus do lugar santíssimo, as obras de Deus no lugar santíssimo. Aí nós vamos ver como é que
como vamos pôr o título, porque também falamos disso das vestimentas brancas, porque para eles, para os escolhidos, é esse pão de vida. Esse abundante pão, ele disse, alimenta estes, alimentando aos escolhidos com vestimentas brancas, alimentando os escolhidos com vestimentas brancas. Que Deus abençoe e guarde. Hoje é segunda-feira, segunda-feira, 5 de fevereiro deste ano de 2024. E a nosso irmão Andrés Cruz, creio que ele tem reunião por esses dias. Andrés Cruz estará viajando. Que Deus o abençoe também. Todos os lugares onde ele for, deve colocar esse áudio também. E ao missionário Miguel Bermudes Marinho também, que Deus o abençoe todos aqueles que têm reunião por estes dias. Também uma saudação para todos, que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.